Oi, eu sou a Luísa. Oi, eu sou a Lara. E esse é o canal Drible Delas. Nós resolvemos criar o canal para falar um pouquinho sobre a falta de incentivo que o futebol feminino tem aqui no Brasil. Como é um assunto que não é muito divulgado, poucas pessoas sabem quando tem jogos, quando tem campeonatos, se tem campeonatos. Então o nosso canal vai ser um meio das pessoas saberem mais sobre esse assunto e terem mais informação. Então, antes de criar o canal, a gente fez uma pesquisa sobre outros canais que falavam sobre futebol feminino ou mulheres falando sobre futebol. E nós encontramos poucos canais, a gente vai deixar o link aqui pra vocês. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha também é bem legal. No nosso primeiro vídeo, a gente vai trazer 5 fatos que vocês provavelmente não saibam sobre o futebol feminino. Primeiro fato, que as mulheres já recebem um salário bem menor que os homens no futebol, a gente já sabe, né? Mas a diferença pode ser muito maior do que a gente imagina. A Marta, que foi eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo, recebe em um ano o que o Neymar recebe em uma semana. A Marta recebe 1,9 milhão de reais por ano, enquanto o Neymar recebe 3 milhões de reais por semana. E essa diferença é muito grande. Isso é um absurdo se a gente for comparar o valor do salário masculino com o feminino. Isso também não acontece só com esses grandes jogadores. O salário médio de uma mulher jogadora profissional de futebol é entre 2 e 3 mil reais por mês, enquanto os homens recebem em torno de 10 mil a 20 mil reais jogando na base. Então, assim, eles não são nem profissionais ainda e eles já recebem mais que o dobro que as mulheres no futebol. Sem contar que muitas vezes elas têm que pagar pra jogar, elas acabam não conseguindo viver só do salário que elas ganham e elas têm que tirar do próprio bolso pra conseguir participar dos campeonatos. Pegando o Neymar como referência, o salário dele anual consegue cobrir o salário de todas as jogadoras das 7 maiores ligas femininas, juntas. Porque não dá pra comparar uma pessoa com 7 ligas completas. Sem contar que o futebol feminino não tem nem 1/3 dos patrocinadores que o masculino tem. E a gente tem que achar um jeito de mudar isso. Mas como é que a gente vai culpar todo mundo? Falta patrocinador, falta audiência, as pessoas não vão assistir. Falta um incentivo para que as pessoas vão pro estádio ver o futebol feminino. Então a gente não tem como colocar todo mundo como culpado. A gente tem que achar jeitos de começar a incentivar cada vez mais mulheres a se interessarem por futebol, a ver jogo, a jogar futebol. E acho que assim a gente pode dar um grande passo à frente. Inclusive, a gente falou com 2 jogadoras profissionais do Internacional, aqui do Rio Grande do Sul, a Chayane, mais conhecida como Chacha, e a Leidiane. E elas também falaram um pouco sobre o que elas pensam e o que elas percebem sobre essa diferença de salário e também sobre essa diferença de incentivo. Eu acredito que eu comecei vendo meu irmão jogando, ele começou me levando para as quadras e eu comecei a pegar gosto. Desde pequena já sempre gostei de jogar futebol. E tu acha que algumas mulheres já desistiram de jogar futebol por causa de falta de incentivo, tanto financeiro quanto emocional, enfim? Com certeza, acho que muitas, né, já desistiram, infelizmente, pela falta de organização do campeonato, pela falta de apoio, pelo machismo que tem no futebol. Mas acredito que hoje está abrindo as portas, né, para muitas meninas novas que vêm jogando, a gente vem construindo isso para deixar elas numa boa. Eu acho que agora está sendo bastante evoluído o futebol feminino, ainda mais no Rio Grande do Sul. Eu acho que o ano que vem eu acho que vai ser mais. Acho que vai dar pra viver assim. Vai estar melhor. Eu acho que futebol masculino ele é mais apoiado que o feminino. O feminino não tem tanto apoio do que o masculino. Eu acho que falta só isso, só o apoio. Recentemente, o jornal Daily Mail do Reino Unido publicou a média salarial das mulheres que jogam no time do Lyon. Elas recebem aproximadamente 145 mil libras. Isso é o valor que um jogador recebe em uma semana. E vale lembrar também que o time Lion é o time que paga melhor as mulheres, é o time que mais paga as mulheres no mundo. Então, imagina como é que são os outros. E elas têm a Lucy Bronze, que é a melhor jogadora britânica. Mesmo ela tendo esse destaque, o salário dela é considerado muito baixo em relação ao dos homens. Então também isso serve pra gente ver que não é só no Brasil que essa desigualdade acontece, é no mundo inteiro. Porém, no terceiro fato, nós vamos ver que alguns países estão tentando melhorar isso, como por exemplo a Noruega. Eles determinaram que os times internacionais femininos vão receber o mesmo salário que os times internacionais masculinos. Além disso, o time nacional da Noruega vai direcionar 50% da arrecadação em campanhas comerciais deles pro time nacional feminino. Então, assim, eles estão tentando fazer com que o futebol feminino cresça na Noruega e se iguale salarialmente ao masculino e também receba mais incentivo financeiro para elas poderem fazer as viagens,
participar dos campeonatos, cair em hotéis, passagem de avião, todo esse monte de coisa que tem que pagar. Então, algumas medidas já estão sendo adotadas, não só no Brasil, como no mundo. Então, a gente já está dando um grande passo para que essa mudança possa acontecer. Falta, com certeza, muito incentivo, falta que as pessoas se interessem mais, mas bastante coisa já está mudando, principalmente no cenário fora do Brasil. Então, nós conversamos com a Kelly Matos e com o Rodrigo de Oliveira, que ambos trabalham na RBS. A gente foi até a Rádio Gaúcha para eles nos contarem um pouquinho sobre como isso afeta o ramo que eles trabalham. Por exemplo, a Kelly Matos é uma repórter esportiva mulher. Então ela tá trabalhando nesse ramo e ela vê todo dia, ela presencia todos os dias a dificuldade, o preconceito que ainda existe com a mulher dentro desse meio. E aí o Rodrigo, ele fez uma matéria recentemente e ele pôde nos contar um pouquinho sobre tudo que essas meninas passam, jogando, como as mulheres sofrem, trabalhando no meio esportivo. Então foi bem legal e eles vão falar um pouquinho pra gente. Nos espaços em que a gente ocupa, assim, eu tenho essa preocupação, para além do futebol, inclusive, de colocar mulheres falando, né? De quando a gente escolher uma fonte, vai escolher um professor para falar sobre determinado assunto, por que um professor e não uma professora? Eu tenho essa preocupação. Eu consigo fazer isso sempre? Não. Mas acho que é uma reflexão que tem que ser feita. No ano passado, eu e o colega Eduardo Gabardo fizemos uma reportagem sobre futebol feminino no Rio Grande do Sul. O título da reportagem foi Caravanas da Resistência. A gente acompanhou vários jogos, no interior especialmente, do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. Uma história, eu poderia citar aqui várias histórias de dificuldades, mas eu vou citar a principal, que envolve o Ijuí, que tinha que jogar contra o time de Lajeado e contra o time de Estrela e não tinha dinheiro para viajar 2 vezes para aquela região do Vale do Taquari. Então o Ijuí pediu para marcar os 2 jogos pro mesmo dia. E eu acompanhei no ônibus do Ijuí, junto com as meninas, a viagem. Viajaram a madrugada toda, pararam no meio da estrada para dormir, dormiram no meio da estrada, acordaram pouco antes do jogo, foram para Lajeado, jogaram de manhã com o time de Lajeado, almoçaram, ficaram esperando a comida baixar ali na calçada mesmo e foram de tarde para Estrela pro jogo contra o time de Estrela. Ganharam o jogo, mesmo com o desgaste de 2 jogos no mesmo dia. E aí voltaram para Ijuí e esse mesmo time que fez toda essa epopeia para conseguir jogar os 2 jogos da primeira fase, que se classificou para as quartas de final e teve que abrir mão das quartas de final, porque várias atletas tinham que fazer o Enem, e o jogo era no dia do Enem, então o time foi eliminado por conta disso, depois de ter feito uma epopeia para jogar a primeira fase. Eu fiquei, não, é sério, eu fiquei muito triste. É muito estranho, porque assim, eu nunca fui muito do mundo do futebol, e agora que a gente começou a se envolver mais e pesquisar mais sobre futebol feminino, cada vez que eu pesquiso mais triste eu fico. Porque é cada absurdo que a gente encontrou, principalmente de desigualdade, mas de preconceito e também das outras pessoas que não concordam que as mulheres têm que ganhar o mesmo que os homens, enfim. E a falta de incentivo tanto financeira quanto emocional, sei lá, psicológica, assim, sabe? Que as mulheres não têm incentivo. Ao nascer, os meninos ganham, por exemplo, uma bola de futebol e as meninas ganham uma boneca. Então, elas nunca vão ter esse incentivo pra prática esportiva do jeito que os meninos têm. E quantas delas não gostariam de ser jogadoras e desistem por medo, enfim. E por essa falta de incentivo mesmo que ninguém vai atrás, ninguém apoia elas. Então muitas acabam desistindo do caminho. Então a gente achou muito legal conversar com essas meninas que foram atrás do sonho delas e hoje são jogadoras profissionais. E até dá pra notar que muitos homens se reúnem durante a semana pra jogar futebol. Não porque eles querem emagrecer, não porque eles querem manter o corpo deles de uma boa forma, mas porque eles querem se divertir. E isso é uma coisa muito natural entre os homens, não só futebol, mas outros esportes. E quando uma mulher resolve se reunir com as amigas, tanto pra praticar um esporte, qualquer coisa assim, pra correr, enfim. A primeira pergunta é: tu quer emagrecer? Tá fazendo dieta? Ai, agora tu é musa fitness? Sei lá. O que eu sinto é que as mulheres não podem praticar esporte só por diversão. Tanto é que quando uma mulher diz, eu gosto de futebol, pra um homem, normalmente não vai perguntar, legal, pra que time tu torce? Ele pergunta, o que é o impedimento? Qual é a escalação do time de 1900, sabe? Porque eu não posso gostar de futebol, só gostar. Por que eu preciso saber tudo sobre futebol? Quando tu vai falar, eu sou mulher, gosto de futebol, as pessoas vão te perguntar a escalação do teu time. Mas tu vai perguntar pra um homem que gosta de futebol e ele talvez nem saiba responder isso também. Mas tudo bem. Agora, pra mulher é bem diferente. Mas voltando ao assunto, o quarto fato é um fato muito interessante e muito triste também. Lá na época da Primeira Guerra Mundial, o futebol feminino fazia mais sucesso, as pessoas iam assistir os jogos, as mulheres jogavam futebol, porém, a associação de futebol, que percebeu isso, não sei, tava fazendo sucesso, eles acharam que não era pertinente mulheres jogarem futebol, que elas deveriam ficar em casa, cuidando dos filhos, fazendo a comida pro marido, enfim. E eles proibiram todos os clubes de alugar, emprestar campos, terrenos pros jogos femininos.
Então simplesmente se extinguiu o futebol feminino e isso durou por mais ou menos 50 anos. E agora que já fazem quase 50 anos que voltaram a permitir as mulheres a jogarem futebol, recentemente na Inglaterra começaram a ter times femininos. Então precisou de quase 50 anos para a obrigatoriedade de ter um time de futebol feminino dentro dos clubes. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem o Grêmio e o Inter. Ambos têm times femininos. Mas é muito recente. É muito recente, funciona bem. Poderia ser melhor, a gente tem muito a melhorar ainda. O futebol feminino tá no comecinho, assim, sabe? Por exemplo, os diretores dos clubes são homens. E por que não mulheres? Para que a gente possa inserir cada vez mais mulheres nesse mercado, nesse meio. É que isso se trata muito de representatividade. Eu senti muito quando eu fui no jogo de futebol feminino do Inter contra o João Emílio, porque eu nunca me interessei por futebol. E quando eu assisti esse jogo, eu senti uma coisa tão boa, assim, sabe? Eu não sei direito o que aconteceu, mas acho que só de ver mulheres jogando foi uma coisa muito especial pra mim, sabe? E agora eu tô na dúvida até hoje se eu não me interessei por futebol, porque eu não via ninguém igual a mim jogando, porque só homens jogavam, porque era coisa de menino. Geralmente também quem incentiva, por exemplo, as filhas a gostarem, enfim, são os pais. Foi meu pai que me incentivou a gostar, meu avô que me incentivou a gostar. Então, acho que falta também as mães gostarem pra poder incentivar as próximas gerações. O quinto fato. A partir de 2019, os times brasileiros de futebol que não contarem com um time feminino também não estarão aptos a jogar a Libertadores. Os clubes que não cumprirem com esses critérios da Conmebol vão ser penalizados. Além disso, 5% das verbas do futebol masculino devem ser destinadas à infraestrutura, fardamento, hospedagem, deslocamento dessas meninas, para que isso possa acontecer efetivamente. Pra que cada vez mais se invista no futebol feminino pra gente ter uma chance do futebol feminino conseguir ganhar o seu espaço aqui no Brasil. O que nos chamou bastante atenção também pesquisando sobre o assunto é a questão dos prêmios, que o valor dos prêmios do futebol masculino é muito alto, sempre. E as mulheres, elas passam apenas para uma próxima fase, assim, sem a premiação, talvez porque falte audiência, falte patrocinadores, mas enfim. A diferença é muito discrepante aí. Então, assim, é ridículo, sabe? Eu acho isso ridículo. Como é que pode não ter um prêmio? E também, caso tu aí não saiba, os jogos de futebol feminino são de graça. Não tem que pagar nada pra ir. A gente fez mais ou menos a média dos valores de ingresso aqui no Rio Grande do Sul entre Grêmio e Inter. Os mais baixos variam entre R$40, assim, em torno de R$40. E já os femininos são todos de graça. Então, é legal ir, levar a família pra pelo menos conhecer, prestigiar e ver como é. Sem contar que a maioria das pessoas que assistem as mulheres jogando são os familiares e conhecidos, então seria legal que fosse mais gente. Porque acho que quando começar a ter uma audiência maior, elas vão poder jogar no campo do seu clube, por exemplo, porque os jogos não são normalmente no Beira-Rio ou na Arena. E é de graça, sabe? Meu, como é que pode isso? Enfim, precisamos ir aos Jogos das Mulheres. Recentemente teve um movimento do Deixa Ela Trabalhar, de umas jornalistas mulheres, para que as mulheres possam trabalhar livremente nesse mercado sem sofrer nenhum tipo de preconceito, assim como qualquer homem nesse meio. A Kelly nos falou que isso tá mudando, tá aumentando bastante. E esse mercado tá abrindo para as mulheres, o que é muito bom. E espero que isso continue acontecendo. Aqui no vídeo a gente não quer fazer com que vocês amem futebol feminino, amem futebol, enfim, mas que vocês também, pelo menos, consigam incentivar a mais mulheres a gostar, a assistir, a saber quando tem jogos, porque muitas vezes a gente não sabe nem os dias que estão acontecendo os jogos. E essa coisa, assim, de igualdade salarial, parece que... eu não sei, assim, mas parece que quando, por exemplo, a Noruega agora que igualou os salários, parece, nossa, como a Noruega arrasou. Tipo, arrasou, realmente. Mas se vocês forem pensar, é o mínimo, entendeu? O mínimo que a gente precisa é salários iguais. Claro que existe toda essa história do patrocínio, da audiência. Então, assim, vamos, por favor, divulgar o futebol feminino, assistir o futebol feminino, prestigiar as mulheres jogando futebol pra que isso acabe, sabe? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar teu like, de se inscrever aqui embaixo e também deixa um comentário aqui, desabafando a tua história sobre o futebol, não sei, nos conta aí. O que tu pensa sobre, se algum fato tu não sabia. Ou alguma coisa que já aconteceu contigo também. Tchau! Tchau!